A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e nosso objetivo hoje é guiar você por esse novo estudo, domingo, o maior dia de idolatria sobre a terra. Vamos entender porque domingo é esse grande dia de idolatria. Vamos passear um pouquinho com vocês por esse e-book aqui. Espero que você curta. Senta bem confortável, pega a pipoca aí que o negócio vai ficar bacana. Hilber, seja bem-vindo. Olá, a paz do Senhor a todos. Mais um estudo aqui em conjunto com o Max. Não se esqueça, se você estiver chegando agora no canal, se inscreva, deixa o like. O link para as nossas outras mídias sociais também vai estar aqui na descrição. E também eu já te convido a conhecer o nosso site de curso, tá? Lá você vai poder fazer os cursos e imprimir o certificado. Maravilha, você vai encontrar lá no papocomdeus.com.br os cursos, tá bom? Se você quiser, aqui embaixo na descrição tem um Smart Link, mas é só você digitar papocomdeus.com.br/links. Você vai ter acesso a todas as nossas mídias, chat, Telegram, bate-papo, grupos de WhatsApp, tudo, tá bom? Bora lá pro estudo, Wilber? Vamos lá. Então tá, quero começar lendo aqui em cima com vocês por que domingo é o dia de maior idolatria. No domingo, ele é o dia em que se comete maior idolatria, irmãos, sobre a face da terra. É maior do que qualquer dia da semana, tá? Porque as pessoas estão adorando um Deus ao qual elas não conhecem. E por não ter o conhecimento de quem é Deus, e na ausência também da verdade bíblica, elas acabam criando o seu próprio Deus. Elas fazem um Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. Eu já fiz um estudo aqui no canal falando sobre isso, tá lembrado, Wilber? Sim, tô lembrado. É bem legal, assim, porque as pessoas vão para a igreja entendendo que Deus é aquilo, por exemplo, ou aquilo que ela caracterizou na sua mente, e passa então a adorar aquele Deus. Então isso acontece na igreja, por exemplo, a igreja da prosperidade. Você sabe que tem muita igreja ligada ao movimento coach, né? Esse movimento da prosperidade que só evoluiu, mudou de nome. Então em algumas igrejas são os pastores coaches e outras igrejas ainda é a igreja da prosperidade. Então como é que eles fazem esses deuses, irmãos? Eles constroem um Deus como uma máquina de bebidas, ao qual você coloca uma moeda lá no altar e logo cai uma bênção do céu na sua vida, né? Parece que você colocou a moeda lá no altar e esse dinheiro cai. Eu quero dizer, irmão, que isso aí é repugnante para Deus. Ninguém convence o Senhor por dinheiro e as bênçãos de Deus não podem ser barganhadas, tampouco compradas. Deus não é o Senhor de pirâmides, onde você vai colocar 10 reais, por exemplo, e vai tirar 100 reais aí no final do mês, enfim. Eles interpretam isso segundo os seus desejos, suas próprias vontades. E aí eu falo aqui que faltando a palavra de Deus, o povo acaba pervertendo os preceitos do Senhor. Irmãos, é difícil para mim, às vezes, quando eu vou levar o Lucas na escola, e eu ouço o Wilber de manhã, o Wilber esteve aqui em casa uns 3 dias, eu mostrei para ele, tem um pregador numa rádio aí, abençoada, cara, 7 horas da manhã, e o cara fala para a pessoa, olha, põe o dinheiro, não quero saber de onde você arrumar. Ele fala desse jeito, irmãos, não quero saber, você está arrumando desculpa, porque quem quer, consegue. Coloca aqui na minha terra para você ver se minha terra não é fértil. Ele começa a invocar umas coisas, falando que Deus mandou aquilo para ele. Ele falou, olha só, eu não sei por que Gideão deu tantas voltas, eu não sei por que Naamã deu 7 mergulhos, eu não sei, mas esse é o Deus, Deus é o Deus da loucura. E coloca 200 reais, hoje a primícia é 200 reais. Aí pega primícias, né, que está conectada intimamente ao Senhor Jesus Cristo, que Cristo é a primícia dos que dormem, e fala que é uma primícia. Aí tem gente que liga na rádio e fala que vai mandar uma primícia antiga de 100 reais. Quer dizer, essa semana ele já estava na primícia de 300 reais. E aí ele invoca 20 pessoas. E assim, eu não quero saber do seu problema. Olha só, quem ama gasta tempo com vidas. O cara não quer saber do seu problema. Eu não quero saber. Vocês ficam mandando no WhatsApp sobre o problema, eu não quero saber. Coloca o dinheiro aqui que você vai ser abençoado. Isso me irrita demais. Aí esse dia eu estava levando o Lucas para a escola, eu falei, amor, eu queria só ter 5 minutos com esse homem lá na rádio, porque eu ia dar um tapa na orelha desse homem, porque gente assim merece mesmo ser envergonhada. Eu falei, meu pai falava que homem, quando toma tapa na cara, desmoraliza, né? Eu falei, eu queria dar um bom tapa na orelha desse cara. Eu sei que isso não é amor, eu sei que Jesus não agiria assim, mas assim, a gente se enche de uma fúria quando a gente fala das coisas de Deus, né? Porque a gente vê as pessoas pervertendo o evangelho de Cristo, e é essa sensação e a vontade, às vezes, que dá, sabe? E o Lucas falou assim, papai, quando você for na rádio, você me leva também. Foi muito engraçado, porque até meu filho de 8 anos, cara, ele já não tá aguentando mais aquilo. Ele fala, nossa, esse cara é muito herege. Uma criança de 8 anos. Aí hoje eu peguei ele na escola meio-dia, ele falou, pai, quando você vai lá na rádio brigar com aquele homem? Eu falei, mas que dá vontade, dá. Você não acha isso, Wilber? Não tá meio evoluído demais essa questão da idolatria? Com certeza. E aí junta essa teologia da prosperidade com a hipergraça, aí, tipo, que é uma coisa repugnante também. E acontece essa bagunça que estamos vendo.
Falando nisso, eu também vi no Instagram esses dias uma pastora, a pastora do Pix. Ela pede lá para você fazer um Pix de R$7 para ela. Ela estava numa live, ela tem 11 mil na live aqui e tem propósito de Deus para a tua vida. Dois R$7 cada um aqui, que Deus vai agir, vai movimentar a tua vida. É nesse nível, né? Então a igreja está caminhando para esse nível. Olha só, mais um comentário com vocês. Depois a gente podia fazer uma live disso, chamado Contra Heresias, né? Aliás, esse estudo deveria ir para aquela categoria Contra Heresias, tá? Eu vi um pastor, cara, e não é da maior igreja aí do Brasil, da segunda maior igreja do Brasil, ele se vestiu de águia. Você acredita? Ele se vestiu de águia. Ele botou um troço de águia e ele ficava lá no palco, assim, ó, fingindo que estava voando e falava para as pessoas olharem para a águia e fazerem o voto da águia. Algumas pessoas de São Paulo vão entender de que igreja eu estou falando. E fala que, assim, agora, quem quer voar com pardal nunca vai alçar grandes voos, tem que voar com águia. Irmão, isso é papo de teologia do coach. Sabe assim, olha, você quer andar com pombo, então você vai voar baixo. Se você quiser andar com águia, anda com águia que você vai voar alto. Olha o que Paulo adverte os coríntios que estavam fazendo divisão no meio do corpo de Cristo. Paulo fala assim, vocês pecam porque não sabem discernir o corpo. Então os caras iam lá para fazer a comunhão, a ceia de Cristo, que era para unidade do corpo de Cristo, e eles separavam em blocos, levava vinho e sentava, ó, eu tenho a melhor garrafa de vinho, o Wilber vai sentar comigo. E aí aquelas pessoas que tinham menor condição acabavam ficando lá e acho que nem tomava vinho, né? Eu tomava o vinho da pior qualidade. Então isso era não sabe discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Unidade do corpo de Cristo. Todos sermos um só. Muito pelo contrário, aqueles que não têm condição, você tem que chamar para perto de você. E a gente percebeu isso, o cara pregando isso na igreja, e todo mundo lá dando dinheiro, fazendo voto da águia, e o cara lá parecendo um besta, desculpa a expressão da palavra, com um capacete de águia. Falei, gente, pelo amor de Deus, tem gente que cai nisso? Tem gente, sabe por quê? Porque as pessoas estão querendo um Deus à imagem e semelhança dos seus desejos. O homem está aficionado pelo dinheiro. Então, aquele cara que está preso no dinheiro, ele vai atrás desse tipo de pastor, né? Falam muito aqui também em São Paulo, traz aqui no Brás o seu dinheiro, na maior igreja lá do Brás, traz aqui, coloca o seu dinheiro no altar, que o senhor vai... Não adianta você botar na congregação, traz no altar aqui no Brás. Se eu sou o altar, se Cristo fez a transição de aliança, você entende que você é o altar, você é o sacerdote desse templo, né? E você oferece sacrifícios vivos ao Senhor. A palavra fala sacrifícios espirituais, não são sacrifícios carnais, são espirituais. E aí o cara vai lá e manda você levar um dinheiro lá. Para mim, isso é nada mais do que uma máquina caça-níquel. Você põe o dinheiro e fica rodando a roleta para ver se sai dinheiro. Ou Deus pirâmide, né? Que você vai lá, bota 10 pau e fica esperando sair 100 pau de lá. É incrível isso. Desculpa... Já aproveitei para fazer o desabafo aqui também, né? Eu quero compartilhar com vocês o e-book. Posso compartilhar aqui, Uber? Sim. O e-book desse estudo está disponível para você fazer download aqui, tá bom? Então, assim, além de desabafo, ele também é um estudo. Por quê? Nós fizemos o estudo do sábado. Se você não fez ainda, sábado é o dia do Senhor? Sim, é o dia do Senhor. Eu devo guardar o sábado? Nós fizemos o estudo sobre o sábado. E aí eu estava falando para o Wilber, né? Que pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Então agora veio para dentro dos cristãos, que somos nós, né? Os pentecostais. Então, assim, domingo é um dia de grande idolatria sobre a face da terra. E a gente quer orientar você, na verdade, para que você busque o Senhor com o seu coração sincero, ok? Que você vá lá entregar louvor de lábios que adoram o Senhor na sinceridade. Eu até falei para minha esposa, quero chegar mais cedo no culto porque eu quero louvar a Deus. Eu quero ter lábios de gratidão ao Senhor. Eu não quero, como lá Isaías fala assim, olha, quando vocês cantam, eu viro de costa. Quando vocês sacrificam, o cheira fétido na minha presença. As suas orações eu nem ouço mais. Deus estava chateado com o povo, que pecava a semana inteira, depois ia lá com o coração dizendo que amava o Senhor. Então que você chegue na igreja domingo, irmãos, na sua congregação, com o coração cheio mesmo, para oferecer o melhor para o Senhor, sabe? Eu quero cantar ao Senhor, quero oferecer um culto de gratidão a Deus mesmo, de verdade, e que você não passe a semana inteira pecando e depois vai lá levar flores para o Senhor no final de semana. Santifique-se, vigie a semana inteira para que você possa ter o melhor tempo disponível com o Senhor nos seus domingos. Então, irmãos, o que a gente quer, na verdade, não é que você troque de igreja, não, muito pelo contrário, a gente quer que você, nós apoiamos você, né, a abençoar a sua congregação, para que você esteja num lugar e você possa ser luz e abençoar a sua congregação. Agora, claro, se a sua igreja não for uma igreja bíblica, procure uma igreja bíblica, uma igreja que fale, na verdade, da redenção, né? O arrependimento de pecado, porque esse é a missão do evangelho. Você vê que Cristo vem pregando sobre arrependimento, João Batista pregou sobre arrependimento e fé, os apóstolos pregavam sobre arrependimento e fé, e as igrejas hoje pregam sobre o quê? Conforto e qualidade de vida. Então, assim, se a sua igreja prega muito sobre conforto e qualidade de vida, procure uma igreja, mas não deixe de congregar. Paulo fala isso.
Irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. Paulo exorta isso, então não deixe de congregar, ok? Essa é a nossa intenção com esse estudo hoje. Concorda, Uber? Sim, perfeito. Então, exatamente, o objetivo não é fazer com que você saia da sua igreja, ou que você deixe de congregar, ou que você saia desse, como dizem por aí, né? Hoje em dia estão falando muito, entre aspas, esse sistema babilônico, né? Que essa expressão parece que caiu na moda, né? O sistema babilônico, saia do sistema babilônico, que é a igreja. Está falando que o corpo de Cristo é o sistema babilônico. Qual a ideia, né, dessas pessoas? Então, é importante tudo que a gente está falando, por quê? O problema está na oferta? Não está na oferta, está na intenção do seu coração. A mesma coisa dos dias. O problema está em guardar o dia. Eu quero guardar o domingo. Cara, se é do seu coração, beleza. Mas não faça isso de um amuleto religioso. Não faça isso como uma intenção de barganhar com Deus. Olha só, eu estou a semana toda em pecado, eu estou a semana toda vivendo uma vida que não é uma vida agradável ao Senhor, e aí eu estou te dando um dia daí na igreja para falar para Deus, né? Se tiver um arrebatamento, eu estou aqui, não me esquece, não. E isso que é o que a gente está aqui combatendo. Não é o fato de guardar dia. Você pode guardar segunda, terça, quarta. Cada um guarda o dia que se sente melhor ou que julga todos os dias como iguais. Tá? Paulo vai falar isso em Romanos 14:15. Né? Um faz diferença entre dias, mas o outro julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente seguro. Ou seja, faça com a fé, faça de coração voltado para isso. Não use isso como um amuleto religioso. Não faça isso como um ato de barganhar com Deus. Maravilha. Ô Hilber, e você deu um verso aqui também pra gente, ó, João 8,56. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele viu e ficou feliz. Esse dia que o pai Abraão viu foi sábado ou foi domingo, Hilber? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Isso que é interessante. Abraão se alegrou a ver o dia de Cristo. Que dia é isso? Foi um dia da semana? Foi uma segunda, uma terça, um sábado, um domingo? Não, ele está falando aqui no dia em que as promessas vão ser restauradas, no dia em que viria o Messias, no qual todas aquelas promessas que foram feitas, tanto para Eva, quanto para os filhos de Noé, quanto para Abraão, ia se cumprir em alguém, em Cristo, ele já sabia. Então ele se alegrou a ver o dia do Messias, o dia de Cristo. Não é um dia específico da semana. A mesma coisa vai acontecer em Apocalipse, quando você vai ver que João ele foi levado ao dia do Senhor. Que dia é esse? É um sábado? É um domingo? É o dia do Senhor. Muito bem. Então, irmãos, dificilmente nessas igrejas você vai ouvir que Deus é santo, você vai ouvir sobre a soberania de Deus, sobre a justiça do Senhor, sobre a ira, que Deus tem ódio ao pecado. Muito provavelmente você nunca ouviu falar que Deus tem ódio. Você fala, imagina, Deus abomina o pecado, você não tem noção. Nesses domingos, muitas igrejas estão adorando um Deus que se parece um Papai Noel, né? Então, é um Deus feito à sua imagem e semelhança. Então, irmãos, a importância da gente entender a ontologia de Deus. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu estou lendo, que esta... Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Vamos lá. Não, deixa eu... Peraí, pessoal. Errei aqui, compartilhar a tela. Agora sim, consegui, pronto. Estou lendo aqui. Então, quero ler aqui com vocês rapidinho, a entender a ontologia de Deus. O que significa ontologia? Todo o ser de Deus. Então, quando você entende o ser de Deus, por isso que é importante estudar as Escrituras, você começa a entender como o Senhor pensa, aquilo que ele gosta. Quando eu conheci a minha esposa, irmãos, eu queria fazer de tudo para agradar ela. Eu queria saber se ela gostava de chocolate, se ela gostava de comida japonesa, o que ela não gostava, entendeu? Para quê? Para que eu pudesse agradar ela. Então eu sabia mais sobre ela quando eu comecei a pesquisar sobre ela. As pessoas vão para a igreja hoje e não querem saber de Deus. Eles vivem de porções da palavra de Deus. O pastor leu hoje um trecho, Gálatas 4, não sei o que lá. E aí fecha-se a Bíblia e o cara dá todo o contexto dele, não é um sermão expositivo, ele dá um contexto dele ali temático e pronto, e acabou. Mas quer dizer que aquele verso tem um contexto para aquilo? Qual que é a vontade de Deus? Você sabe qual a vontade de Deus? A gente já fez um estudo aqui. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que todos os homens se santifiquem. Essa é a vontade de Deus. Mas como você vai santificar, você não sabe nem o que é pecado. Então, assim, a gente precisa entender a ontologia de Deus. Por isso que eu dei o exemplo da minha esposa. Se você ama a Deus como você ama a sua esposa, como você ama o seu marido, como você ama o seu filho, você precisa saber o que ele gosta. Para você, mãe, quando for no mercado, comprar bolacha recheada para o seu filho. Para você, esposa, quando for fazer um jantar, poder fazer o melhor jantar para o seu marido. Para você, marido, saber quando chegar em casa o que é que sua esposa gosta. Claro que toda mulher gosta de joia, mas não vai levar joia todo dia também, né? Não. Mas assim, você fazer algum agrado para ela, sabe? Assim, porque isso não é só questão de agrado, é questão de você viver, né?
para outra pessoa, satisfazer os desejos de outra pessoa. Basicamente esse é o amor, né? É uma troca. Eu faço para a pessoa uma coisa porque eu amo ela e ela faz uma coisa para mim porque ela me ama. Então hoje tem muitas pessoas dizendo que você só precisa aceitar Jesus e está tudo certo. Vai muito mais além disso. E eu queria lembrar também essa questão de ser servo, né? Se você fala que você é servo de Cristo, logo você abre mão do seu livre-arbítrio, porque servo não faz aquilo que ele deseja, ele faz aquilo que o seu Senhor deseja. Então vamos entender esse contexto. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais servo. Nós fizemos um estudo aqui que chama-se... Como é que é? Servo sem cruz, graça sem cruz, papo com Deus. Eu acho que um dos melhores estudos que eu fiz, tem uma chuva de versículos ali. Você é filho, mas você também é servo. E eu vou mostrar que os apóstolos, eles sabiam a condição deles de filho de Deus, mas eles eram servos de Cristo. Eles são filhos do Pai, mas servem ao Jesus Cristo. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Se eu sirvo a Jesus Cristo, então eu vou negar os meus desejos e eu vou andar com Cristo. Certo, Wilber? Exatamente. Por isso que ele fala que o sacrifício dele nos comprou, né? Ele nos comprou na cruz. E comprar ali é no sentido de... estava na condição de escravo do pecado, e agora Cristo foi e nos comprou, ou seja, ele nos tomou para ele quando nós passamos a crer nele. Então nós passamos a ser servos dele, servos de Cristo. É isso aí. Então, nós também queremos falar para vocês referente ao domingo, né? Domingo é o dia do sol, é um deus pagão, sobre o decreto dominical, porque eu falei aqui que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então eu não quero entrar nessa seara com vocês, irmãos, referente a decreto dominical, ou mesmo se o domingo é o dia do sol, porque chama-se Sunday, né? Nos Estados Unidos, se você falar, você vai ver que é o Sunday, que é o dia do sol. Então, veja que Roma instituiu isso, se Roma instituiu isso ou não, para nós cristãos, não faz o menor sentido, pois sempre que nos reunimos em 2 ou 3 ou mais pessoas, Deus se faz presente ali em nosso meio. Por isso, muitas igrejas possuem cultos ao Senhor de terças, quintas, domingos e outros dias da semana, mas sempre 2 ou mais cultos por semana, a gente sabe disso. Então, nem por isso esses dias da semana são comparados com um dia de culto pagão, né? O nosso calendário está todo paganizado. Se você olhar, nós temos o dia de Nossa Senhora, nós temos o dia dos mortos, dia das bruxas, e que dizer dos meses abaixo. Eu até coloquei aqui um exemplo dos meses abaixo, que janeiro significa... É tudo paganizado. Então, irmãos, veja só, o domingo foi o Papa que destituiu, é o decreto papal, então eu guardo sábado, eu não vou domingo para a igreja e tal. A gente está vendo nessa última hora pessoas brigando por dia da semana. Nós fizemos no estudo do sábado, se você conseguir voltar, seria valioso para você. Paulo fala, ele não fica entrando em discussões vãs referente a dias da semana, sabe? O que vocês comem. Tito 3,9 ainda exorta, vocês vão entrar numa briga infindável por causa da lei, que de nada serve. E eu não estou falando da lei do Senhor, as leis morais do Senhor, eu estou falando leis referentes a cerimoniais, a guarda ou não guarda, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso, nessa última hora, não edifica o corpo de Cristo. O que edifica o corpo de Cristo é conhecer mais o Senhor, né? Conhecer como que eu posso amar mais a Deus, amar mais meus próximos, né? Viver uma vida de piedade, santidade na presença do Senhor, conhecendo o Apocalipse, os mistérios de Deus, aquilo que há de vir também, né? Isso vai edificar o corpo de Cristo. Agora, a gente ficar entrando em discussão de guarda de sábado, amém, se você guarda o sábado, amém, que Deus abençoe assim, e que seja de coração puro, porque se você guarda isso para a justiça, irmão, você está cometendo um grande erro. Né? Uma pessoa chegou a falar para mim no grupo que eu vou ser um dos que não vou ser salvo porque a gente vai para a igreja domingo, porque a gente não guarda o sábado, porque a gente obedece um decreto papal, porque está escrito lá que ele mudaria os tempos, né? Que o anticristo mudaria os tempos, e isso quer dizer que mudou o sábado para o domingo e ponto final. Eu falei, peraí, os tempos ou o tempo? Porque o tempo seria um dia, os tempos seria uma série de outras coisas que ele vai mudar. Eu falei, então assim, não faz muito sentido isso para mim. Faz sentido para você, Hilber? Não, nem um pouco. É o que você falou. O problema é que as pessoas estão pegando, tipo, o contexto do sábado e estão usando isso para se justificar perante outras. Eu sou mais santo que você porque eu guardo o sábado e você não guarda. Ou, ao contrário, eu sou mais santo que você porque eu vou ao culto aos domingos e você não vai. Então, esse é o problema. Você usar uma coisa que Paulo falou, que cada um esteja inteiramente seguro do que faça com a sua própria mente, você está pegando uma condição e está passando essa condição como uma obrigatoriedade que não deveria estar ali. Então, você percebe, tem problema guardar o sábado? Não, desde que você faça de coração. Agora, tem problema falar que uma pessoa não é salva porque guarda o sábado? Tem todo problema, porque para ser salvo você tem que guardar a Cristo, não ao sábado. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, mas guarde o sábado, senão você não vai ser salvo. Quando Pedro faz a pregação e 4.000 almas se convertem, acontece o quê? O que a gente deve fazer, então, para que a gente possa ser salvo?
creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado para a remissão dos seus pecados. Era assim que era feito. Ah, não, mas não precisava falar isso porque era óbvio que eles eram judeus. Gente do céu, Paulo foi apóstolo dos gentios. Você não vê na carta dele ele falando assim, ó, faça tudo isso aqui, mas guarde o sábado também. Paulo não fala isso, irmãos. Então, assim, fica muito difícil as pessoas ficarem por aí afirmando isso. Se elas fazem, acabei de falar, de coração puro, Deus vai receber isso, irmãos. Deus vai receber. Mas Deus é o dono do sábado, do domingo, de todos os dias. Tem culto nas igrejas todos os dias. Não vai ser por causa do Shabat que você vai ser abençoado. Não é isso. Você é abençoado toda vez que você tem um coração sincero na presença do Senhor. E é isso que Deus procura. Então, assim, as pessoas estão entrando em discussão nessa última hora. Eu creio que é de forma vã. O que importa é dizer para nós que cristãos que nós temos todos os dias e meses abençoados pelo Senhor. Se você quiser cultuar o Senhor em qualquer dia do calendário civil, por exemplo, se o calendário civil tiver marcado como Dia das Bruxas, isso não vai afetar em nada, muito pelo contrário, você vai ser até abençoado, porque aquele que é do Senhor, o inimigo não o toca. 1 João 5,18. Eu não acredito nessa questão de maldição, ok? De maldição hereditária. Se você é do Senhor, você é propriedade dele, o inimigo não toca. Ah, mas meu pai pecou no passado. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Ali está consumado. Ali é o Tetelestai. Ali foi tudo consumado na cruz de Cristo. Ele levou sobre si as nossas maldições. Estava sobre ele. Ele foi cativo por nós, irmão. Então não dá muito certo isso. O irmão falou para eu fazer um estudo aqui de guerra de maldição hereditária e tal. Para mim não faz sentido isso à luz das Escrituras. Então, o que você acha disso, Wilber? Eu também. Muita gente me fala sobre isso, sobre maldição hereditária, principalmente em algumas igrejas que eu frequentei aqui em Angra. Mas eu também não entendo muito, porque eu acho que se a minha família sofre um tipo de pecado, ou fez algum tipo de pecado, e eu me converto a Cristo, acho que essa maldição foi quebrada, porque agora eu não sou mais de mim mesmo, eu sou de Cristo. Então, como diz até aquela frase que todo mundo coloca, né, em caminhão, em carro, tudo posso naquele que me fortalece. Então, aquele que me fortalece quebra a maldição, né? É isso aí. Amém. Amém. Eu queria fazer esse estudo rápido com vocês referente ao domingo, que é um grande dia de idolatria. Eu espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, que você entenda que Deus, você precisa entender, né, a ontologia do Senhor, o ser do Senhor. Por isso que é bom estudar um pouco as Escrituras. Eu não estou falando de uma teologia sistemática, tá bom? Porque esses dias também eu vi uma pessoa falando, vocês fazem teologia, vocês têm boas palavras, mas vocês não guardam os estatutos do Senhor. E eu fui perguntar qual que era o estatuto. Você não guarda o sábado. Então, assim, a gente estava em pecado porque a gente estava guardando o sábado. Faz o menor sentido. Deus quer que o seu povo conheça. Deus fala, vocês perecem porque vocês não conhecem as Escrituras. Deus está dizendo assim, sabe, vocês batem cabeça porque vocês não me conhecem. Nosso desejo, irmãos, é que esse estudo possa motivar você a estudar mais a palavra do Senhor, mais as Escrituras, que você possa se lançar sobre a Bíblia, se debruçar para entender quem é o Deus das Escrituras, quem é o nosso Pai. Bem verdade é que nenhum homem tem o conhecimento pleno do Senhor Jesus, mas ele deixou um manual para a gente, e a gente pode se esforçar na medida do possível. E essa é a nossa missão aqui hoje, trazer à luz das Escrituras. Será que nós temos adorado um Deus, a imagem, né, a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança dos nossos desejos? Então pensa sobre isso, irmãos, eu espero que você possa, a partir de agora, prestar um culto verdadeiramente agradável ao Senhor, tá bom? Amém? Eu quero me despedir por aqui, eu quero que o Wilber também se despeça, eu espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Não esquece, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo aqui os links para você poder fazer download também do e-book e se inscrever nos nossos próximos cultos e lá no nosso site que tem mais de 100 e-books gratuitos lá para você baixar. Amém, perfeito. Concordo com o que o Max falou. E dentro desse contexto, a gente vê dois personagens que é muito marcante na Bíblia, Abraão e Davi, né? Davi, quando pecou, ele chegou e falou, sacrifícios eu poderia oferecer, mas eu sei que você não quer. E Davi, ele entendeu que o que importa é o coração para Deus. Não era o sacrifício, não era o dia, não era a oferta, era o coração dele. Abraão, a mesma coisa, ele levou o seu filho para sacrificar com o coração voltado a Deus, com a fé voltada a Deus, e aí Deus vai e dá um animalzinho para ele para sacrificar no lugar. Então você vê dois ali tipos de história onde você envolve o sacrifício, mas não é o sacrifício que está sendo contado ali, mas o coração, o obedecer ao Senhor. É a mesma coisa, os dias, não é os dias que contam, mas o meu coração a guardar cada dia, não é a minha oferta que conta, mas o meu coração por trás daquela oferta. Aquela mulher, no contexto de Jesus, ela ofereceu 2 moedas só, mas tudo que ela tinha, o coração dela estava voltado àquilo, enquanto muitos ali estavam oferecendo uma quantia muito maior, mas não era aquilo de coração que eles estavam fazendo. Então, essa é a palavra do estudo.
o coração, a nossa sinceridade com Deus, nosso íntimo, vale muito mais do que nossas ações para o mundo ver, né? A gente tenta se justificar mostrando para o mundo uma coisa, né? Tipo, eu vou na igreja no sábado, eu guardo sábado, eu vou domingo na igreja, então tá tudo bem. Não, o que tem que estar bem com Deus é o seu coração. Amém? Amém. Que Deus seja louvado na nossa vida e a gente possa ser um exemplo vivo para esse mundo aí e luz na escuridão. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.